Olá pessoal, vamos aí mais uma vez dar continuidade no nosso conteúdo de matemática para o concurso da Polícia Militar do Ceará. Para quem não me conhece, meu nome é Jefferson Mascarenhas e a aula de hoje é de razão e proporção e divisão diretamente e inversamente proporcionais. São dois conteúdos que estão interligados e são conteúdos pequenos também, e todos dois estão no último edital do concurso da polícia. Então vamos lá. Inicialmente a gente vai dar uma explanada sobre o conteúdo em si, e depois a gente vai resolver as atividades que eu enviei para vocês. Então, em relação à razão, a razão tem a definição aqui da apostila, mas o que vocês têm que ter em mente? A razão é uma divisão. Divisão de quê? Dos dois valores. O importante dessa divisão entre dois valores, chama-se de razão entre dois números, A e B, com esse detalhe aqui é importante, o B é diferente de zero. Então, a razão entre dois números, o número A e o número B, sendo que o número B, que é o que vai ficar embaixo, é o nosso denominador, é sempre diferente de zero. Então, eu sei o quê? Que essa divisão entre esses dois números, a gente dá o nome de razão. E como é que a gente representa a razão de A para B? Do jeito que a gente já conhece de representar uma divisão. A dividido por B, a gente pode representar pelo símbolozinho da divisão, ou então pela barrazinha da fração. Já na proporção é o seguinte, proporção é a igualdade entre duas razões. Então, quando eu falo a proporção entre A sobre B e C sobre D, é a igualdade entre essas duas razões, entre essas duas frações. Certo? Basicamente isso. Tem algumas propriedades que eu acho interessante vocês darem uma olhada em alguma apostila, algum outro material complementar, que tem algumas propriedades que são importantes também, que eu não vou envolver tanto aqui nessa aula para não estender muito tempo, mas tem algumas propriedades da proporção que são interessantes de ser vistas também. Além da razão e proporção, o nosso conteúdo também fala sobre divisão proporcional. A divisão proporcional ela tem dois tipos. Ela tem a divisão proporcional e a inversamente proporcional. Diretamente proporcional e inversamente proporcional. Aí, por definição também, essa divisão proporcional ela é muito utilizada. Tem definição não, é uma explanação quando é que ela é utilizada. Ela é utilizada bastante na parte de matemática financeira, contabilidade, administração. E principalmente nessa parte aqui que envolve para a gente aqui, que cai em concurso e cai em Enem, é essa divisão quando eu estou dividindo lucros, quando eu estou dividindo prejuízos proporcionais ou não, né, diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Exemplos, heranças, bonificação de uma empresa, lucros de uma empresa, algum valor que eu queira dividir entre funcionários, entre familiares. Então, como é que eu vou fazer essa divisão de uma maneira justa? A gente pode dividir pela idade, pode dividir por vários outros fatores que podem aparecer. Então, são alguns exemplos que a gente vai ver e algumas questões também para trabalhar um pouco com isso. O primeiro exemplo, a gente trabalha com a divisão diretamente proporcional. Um detalhe aqui que um aluno chegou a me perguntar uma vez. Professor, eu fui ver uma questão e na questão não tinha dizendo que era diretamente proporcional. Só falava que era proporcional, que é exatamente o que essa questão aparece também. Olha o que essa questão aparece. Diz o seguinte: Manuela, José e Alberto resolveram formar uma sociedade. Então essas três pessoas fizeram uma sociedade, uma empresa, e essa empresa, em um determinado período aqui, obteve um lucro de R$660 mil. Basicamente isso que a questão dá de informação inicial. Diz o seguinte, que para abrir essa empresa, Manuela investiu 40 mil, José investiu 50 mil e Alberto investiu 30 mil reais. Certo? Então, esse é o investimento que eles tiveram e 660 é o lucro que a empresa teve. Então, bate naquilo que eu estava dizendo para vocês. Quero dividir o lucro. Como é que eu vou dividir esse lucro? Eu vou dividir esse lucro diretamente proporcional. A questão fala aqui, como esse lucro deverá ser dividido entre os sócios para que cada um receba uma quantia proporcional ao investimento inicial. Aí aqui recai no que eu estava dizendo. Quantia proporcional. Ah, professor, não tem dizendo diretamente proporcional, eu não sei fazer não, sabe? Não tenho que endoidar por conta disso não. Se não vier diretamente proporcional, vier só proporcional, é porque é diretamente proporcional. Basicamente isso. Se for inversamente, aí sim eu tenho que dizer inversamente proporcional ao valor tal, ao valor X, ao valor Y, ao valor Z. Basicamente isso. E como é que se resolve? Por essa receitazinha aqui, Uma dica.
Ah, professor, eu não gosto de chamar M, J e A, não. Gosto de chamar X, Y e Z. Aí fica a seu critério. Mas é interessante prestar atenção que, normalmente, quando cai esse tipo de questão, a pessoa que organizou a questão faz o seguinte, bota cada pessoa com a letra do nome diferente, para facilitar até para você visualizar. Ó. M representa a quantidade que a Manuela vai receber. J, que José vai receber. E A, o valor que Alberto vai receber. Então, a gente pode utilizar essas letras como nossas incógnitas. Em vez de utilizar X, Y, como a gente costuma utilizar na matemática, a gente utiliza as letras dos nomes. Certo? E como é que eu faço para armar essa continha para poder resolver? Aqui foi a parte do português, interpretar a questão e tudo. Agora vamos para matemáticas e propriamente dito na questão. A gente faz o seguinte, ó. Eu sei que o valor que cada um vai receber dividido pela sua proporção vai ser igual ao quê? Ó? Como assim, professor? O que o M vai receber? Vai receber esse Mzinho maiúsculo dividido pela sua proporção, que é 40 mil. J é o que o José vai receber, dividido por 50 mil, que é a sua proporção. A é o que o Alberto vai receber, dividido pelos 30 mil, que é a sua proporção. Uma das propriedades das proporções, que eu comentei inicialmente, mas não falei propriamente dito dela, é o seguinte, se eu pegar todos esses valores de cima aqui, dessas duas igualdades, né, dessas três frações, eu vou ter que M mais J mais A, dividido por 40 mil, mais 50 mil, mais 30 mil. Pela propriedade das proporções, isso aqui é válido. Significa dizer que essa proporção continua sendo válida. Então, quem é M mais J mais A? 660 mil. De onde é que veio esse valor, professor? Veio lá de cima. O lucro total, né, 660, então o que cada um vai receber somado está 660. Dividindo 660 pela soma das proporções, que deu 120 mil, a gente obtém 5,5 como nossa razão de proporção. Aí aqui acabou a questão, eu tenho várias igualdades, eu posso igualar o quê? Igualar a primeira a 5,5. Então M sobre 40 mil é igual a 5,5. 40 mil está dividindo, passa para o outro lado multiplicando, eu vou encontrar 220 mil. Simplesmente isso aqui. Então, aqui ó, no J, 50 mil passa multiplicando, 275 mil. E no A, 30 mil passa multiplicando, a gente obtém 165 mil. O detalhe é o seguinte, cheguei no final de uma questão desse tipo. Quero saber se ela está correta, o que eu tenho que fazer? Soma 220 mais 275 mais 165, que vocês vão ter exatamente os 660. Ah, professor, então toda vida que a soma der correta, a questão está correta? Não necessariamente. É um indicador que provavelmente está correta. Mas se estiver dando errado, se essa soma não estiver dando a soma total, você errou alguma continha no meio do caminho, volta, tenta fazer de novo, que vai dar certo. É só a parte das contas mesmo, a soma, a subtração, que você pode ter errado alguma coisa. Mas a receita é basicamente essa, na diretamente proporcional. Já na inversamente proporcional, que é o nosso caso aqui do exemplo 2, a gente vai fazer praticamente a mesma coisa, só tem um detalhe. Quando eu falo que é inversamente proporcional a um número, em vez de colocar esse número lá embaixo na minha fração, eu vou colocar o inverso desse número. Então, se é inversamente proporcional a 4, o inverso de 4 é 1 sobre 4. Basicamente isso. Olha o que a questão está dizendo. Um professor tem 171 figurinhas para distribuir aos 4 alunos que menos faltaram durante o semestre. Para ser justo, a divisão deverá ser feita de forma inversamente proporcional ao número de faltas que cada um teve. João faltou 4 vezes, Ana faltou 3 vezes, Marcos faltou 2 e Cíntia também faltou 2 vezes. Quanto deve receber cada aluno? Quantas figurinhas cada aluno deve receber? Então, aqui é que eu falei para vocês. Ó. J, que é o que o João vai receber, vai ser dividido pela sua proporção. Opa, mas a proporção é inversamente proporcional a 4. Então, em vez de eu colocar só o 4 aqui, como a gente colocou no exemplo 1, a gente coloca o quê? 1 sobre 4. Na próxima, 1 sobre 3, 1 sobre 2 e 1 sobre 2. A soma de todos aqui em cima, J mais A mais M mais C, total de figurinhas, que é 171. E embaixo, soma de frações com denominadores diferentes. A gente viu isso aqui na nossa aula de matemática básica. Os denominadores são diferentes. Estou somando frações, tiro o MMC. MMC de 4, 3, 2 e 2 dá 12. Como é que eu encontro os valores de cima? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima.
Fazendo essa brincadeira todinha que vocês já sabem, e quem não sabe, bora dar uma revisadazinha no nosso conteúdo, que vão ver como não é uma coisa de 7 cabeças também não. Vão encontrar o que? 171 dividido por 19 sobre 12. O que eu tenho agora aqui? Essa divisãozinha de frações, ó. 171 sobre 1 dividido por 19 sobre 12. No nosso TD de matemática básica, a gente viu que divisão de frações repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Aqui eu já tenho uma multiplicação, multiplico o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Então 171 vezes 12, 2052. 1 vezes 19, 19, não alterou nada. Então, fazendo essa divisão, eu encontrei 108 como a minha razão de proporção. E da mesma maneira que a anterior a gente igualava o primeiro valor com 5,5, se eu não me engano, no exemplo 1, aqui eu tenho J sobre 1 sobre 4 igual a 108. Esse 104 está dividindo o J, passa para o outro lado, multiplicando. Só que o que significa dizer 108 vezes 1 sobre 4? Significa dizer 108 dividido por 4, que é igual a 27, que é o número de figurinhas que esse João vai receber. Fazendo essa mesma receitazinha para as outras, eu vou encontrar A igual a 36. MC, se vocês prestarem atenção, eles têm a mesma proporção. Então significa dizer que o que eu encontrar para M é igual a C, e vice-versa. Então, calculando o valor de C, eu encontro que C é 54. Logicamente, o M também vai ser 54. Então, é assim que a gente calcula inversamente proporcional. A regra é a mesma. Só se atentar que quando eu falo inversamente proporcional, eu vou ter que inverter aqui, ó, 1 sobre 4, 1 sobre 3 e 1 sobre 2. Agora é o seguinte, a gente vai para as nossas questões. A questão 1 é só para resolver alguns problemas já relacionados com essa parte de razão. Não acho que, se eu não me engano, não tem nenhuma de proporção, mais razão mesmo. E quem não fez, tenta fazer todas essas, dá uma pausa no vídeo e depois continua, senão não tem graça nenhuma, certo? Então vamos lá. O item A diz o seguinte: a razão 2 sobre B é igual a 10. Determine a razão B sobre 1, que é bem simples, ó. 2 sobre B é igual a 10. O B não está dividindo? Passa para o outro lado, multiplicando. Então eu tenho que 2 é igual a 10 vezes B. Eu quero encontrar B sobre 1, professor. Eu quero encontrar o B. Então, se o B está multiplicando o 10 passa para o outro lado, dividindo. Então, eu tenho que B é igual a 2 sobre 10. Detalhe, quando eu falo de razão, eu quero a razão a menor possível. Então, toda vida numa questão, se eu tenho 2 sobre 10, lá na minha respostazinha, 99% das vezes ele vai querer o quê? Vai querer a forma irredutível. Então, qual é a forma irredutível? Se eu simplificar por 2 em cima e embaixo, eu vou encontrar 1 sobre 5. Aí alguém pode dizer: professor, o senhor não encontrou a resposta não, que a resposta é B sobre 1 que eu quero. O que é B, galera? B é a mesma coisa de B sobre 1. Então, se B é igual a 1 sobre 5, B dividido por 1 é igual a 1 sobre 5 também. Acabou o item A, certo? O item B. A distância entre duas cidades no mapa de escala 1 para 4.000 é de 7,5 centímetros. Qual a distância real entre essas duas cidades? Primeiro detalhe que vocês têm que se atentar. Em uma escala, tem essa regrazinha aqui, ó. Quando eu falo 1 sobre 4 numa escala, significa dizer que eu estou falando o que para vocês? Estou falando que em cima eu tenho o comprimento no mapa e embaixo eu tenho o comprimento real, certo? Então, em cima eu tenho 1 centímetro no mapa, embaixo eu tenho 4.000 centímetros no mundo real. Então, a questão está perguntando o seguinte: se no mapa a distância entre duas cidades é 7,5, quanto é a distância no mundo real? X. Regrazinha de 3, ó. Multiplica 1 vezes x dá x, e 4.000 vezes 7,5 é igual a 30.000 centímetros. Morreu a questão, é basicamente isso. Detalhe: essa distância está em centímetro, essa distância também vai estar em centímetro. Se a questão pedir metros, se pedir quilômetros, recorre àquela nossa tabelazinha, ó, que a gente já viu na nossa aula também. Então, se eu estou em centímetros, vou para o metro, passo 2 casas. Vou ficar com quanto? 300 metros. Se eu for para quilômetro, 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então, vou passar a minha vírgula 5 vezes voltando. Vou obter o quê? 0,3 quilômetros. Então, a gente tem 30.000 centímetros, que é igual a 300 metros, que é igual a 0,3 quilômetros. Essa é a resposta do item B. Já no item C, a gente tem o seguinte: a idade de Pedro é 25 e a idade de José é 35. Eu quero a razão entre a idade de José e de Pedro.
Casca de banana. Normalmente, o aluno vê uma questão dessa, vê o Pedro e Josefa nessa ordem, sabe que é uma razão, coloca o quê? 25 sobre 35 e perde a questão. O que a questão pede, galera? Pede Josefa sobre Pedro. Ó. Josefa é 35, Pedro é 25. Quando eu simplifico por 5, em cima e embaixo, eu obtenho 7 sobre 5. É a resposta do item C. Beleza? Josefa em cima, Pedro embaixo. Uma caixa de chocolate possui 350 gramas o seu peso líquido e 400 gramas o seu peso bruto. Qual é a razão do líquido sobre o bruto? Então, líquido 350 e o bruto 400. Se eu simplificar o 0 por 0, fica 35 sobre 40. E se eu simplificar por 5, fica 7 sobre 8. É a resposta do item D. O item E. Eu estou dizendo que a razão entre o comprimento da sombra e a altura de um edifício é 3 sobre 5. Se esse edifício tem 55 metros de altura, qual é o comprimento da sombra? Mesma coisa, ó, se atenta sempre quem está em cima e quem está embaixo, que vocês não vão errar não. Sombra em cima, altura embaixo. 3 sobre 5. Quem é a sombra? É o que eu quero descobrir, a gente chama de x. E qual é a altura do edifício? 55. Fica uma regrazinha de 3. Multiplicando, eu tenho 5x igual a 3 vezes 55, que é igual a 165. Por último, 5 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. 165 dividido por 5 é igual a 33 metros de quê, professor? 33 metros da sombra desse edifício. Certo? O item F. O item F requer um pouquinho de conhecimento além da proporção. Tem que ter o conhecimento do como é que eu represento o desempenho de um atleta, o desempenho de um aluno numa prova. Quando eu falo do desempenho, vou ler a questão e a gente fala um pouco melhor. Pedrinho resolveu 25 problemas de matemática e acertou 21. Cláudio resolveu 30 problemas e acertou 25 questões. É quem apresentou o melhor desempenho. Quando eu falo em desempenho, a gente vai ter o número de acertos dividido pelo total de questões que a pessoa fez. Então, basicamente é o seguinte, eu quero saber quem é maior. O desempenho de Pedrinho, que é esse primeiro, ou o desempenho da Cláudia, 21 sobre 25, 25 sobre 30. Essa questão aqui dá um nó na cabeça de um bocado de gente, que quando o pessoal pega isso aqui não sabe qual é a fração que é maior do que a outra. Duas maneiras de fazer. A primeira, fazer a divisão. Vou dividir 20 por 25, 25 por 30 e ver qual é o maior valor. Outra maneira que eu acho mais prática, dependendo da contazinha que a gente vai fazer, é a seguinte. Ó. Presta atenção aqui. O número de baixo dessa fração, 25. Eu pego esse 25 e multiplico em cima e embaixo na outra fração. Professor, posso fazer isso sem alterar o valor? Posso. Porque 25 dividido por 25 é a mesma coisa de 1. Então, se eu multiplicar qualquer coisa por 1, ele não muda o valor. Já na primeira fração, eu vou multiplicar por quanto? 30 sobre 30, que é o denominador da segunda. O que eu quero obter com isso? Eu quero obter o mesmo denominador aqui na primeira multiplicação e na segunda. Como é que eu sei que isso vai acontecer? 25 vezes 30 é igual a 30 vezes 25. Então, moral da história. Eu vou ter duas frações agora. Uma, 630 sobre 750 e a outra, 625 sobre 750. O denominador é igual. O que vai definir quem é maior aqui? É o número de cima. Então, se a primeira, que é a que representa o desempenho do Pedrinho, tem um número maior em cima, significa dizer que o Pedrinho teve o melhor desempenho nessa questão. Só reforçar aqui um pouquinho a bateria aqui para a gente não ficar sem energia. Pronto, dando continuidade à aula. Vamos lá. O item G. O item G a gente tem a razão entre a quantia que gasto e a quantia que recebo como salário por mês é de 4 sobre 5. O que resta coloco na caderneta de poupança. Se nesse mês o meu salário foi de 940, qual é a quantia que eu aplicarei na minha caderneta de poupança? Então vamos lá. A razão que a questão está falando é o seguinte. É a quantia que eu gasto e a quantia que eu recebo. Então gasto em cima, recebo embaixo, 4 sobre 5. Quanto foi que eu gastei? X, que eu não sei quanto foi que eu gastei. Quanto foi que eu recebi? 940. Regra de 3 também, galera. Então, vou multiplicar aqui, ó. Eu vou encontrar que o meu x, 5x, é igual a 3.760. E que o x é igual a 752. Se
estiver indo rápido demais, depois você dá uma pausa, dá uma olhada no vídeo aqui com mais calma para ver passo a passo. Mas é basicamente aquela coisa, está multiplicando, passa dividindo. Regra de 3, multiplica em cruz, o meio pelos extremos, que vocês vão encontrar os valores. Então x é o que, professor? X é o total que eu gastei. Só que é isso que a questão está pedindo? Não, ele quer saber o que sobrou. Para eu saber o que sobrou para colocar na poupança, basta fazer o seguinte, ó. O total que eu tinha, menos o que eu gastei, eu tenho como resposta R$ 188. O item H. Uma equipe de futebol obteve durante o ano de 2010 25 vitórias, 16 empates e 14 derrotas. Qual é a razão do número de vitórias para o número total de partidas disputadas? Simplesmente isso. Ó. Não tem para onde correr não. Número de vitórias, 25. Número total de partidas, 25. Mais 16, mais 14. 25 sobre 55. Só posso simplificar por 5 aqui, não posso? Deve. Simplificando por 5, eu vou ter 5 dividido por 11. É a resposta da questão. Tanto o 5 quanto o 11 são números primos, então não tem para onde correr mais aqui. Já simplificou ao máximo. Questão I. Durante o Campeonato Brasileiro de 2010, uma equipe teve 20 pênaltis a seu favor. Sabendo que a razão do número de acertos para o total de pênalti foi de 3/4, quantos pênaltis não foram convertidos em gol por essa equipe? Bem simples também, ó. Acertos está para 3, assim como total está para 4. Eu tenho o quê? Número de acertos? Não sei quanto foi. X. Mas eu sei que total de pênaltis foram 20. Então, fazendo essa regrazinha de 3 aqui, a gente obtém o quê? Que 4x igual a 60. E a gente tem que x é igual a 60 dividido por 4, que é igual a 15. 15 é o número de acertos. Só que a questão não quer o acerto não. Ó. Olha essas cascazinhas de banana na hora de uma prova para vocês não fazerem a parte matemática e perderem para o português não. O que a questão está dizendo? Eu quero quantos pênaltis não foram convertidos. Ou os erros, quantos erros ele teve. Só pegar o total, menos 15, eu vou encontrar 5 pênaltis perdidos, 5 pênaltis que não foram convertidos. Certo? Nossa J. Um reservatório com capacidade de 9 metros cúbicos de água está com 2.000 litros de água. Certo? Qual é a razão da quantidade de água que está no reservatório para sua capacidade total? Detalhe, para eu representar essa minha razão, a minha fração, eu tenho que estar as duas na mesma unidade. Então a gente tem que lembrar dessa observaçãozinha aqui, ó. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Basicamente isso. Faz a mudançazinha lá, metro, decímetro. Quero transformar metro cúbico para decímetro cúbico, professor. Passei uma casa. Mas como eu estou ao cubo, eu acrescento 3 zeros. Basicamente isso, ó. Então 1 metro cúbico é igual a 9.000 decímetros cúbicos, que é igual a 9.000 litros. Ah, professor, então eu tenho 9.000 litros de capacidade. Então morreu a questão, ó. Água, 2.000, que é o que tem lá. Capacidade, 9.000. Simplifica, se eu rumo de 0 em cima com esse de baixo, eu vou ter 2 sobre 9. É a minha razão que representa a minha quantidade de água sobre a capacidade do reservatório. Beleza? Agora vamos para a nossa questão 2. A questão 1 era bem simples, eram questões mais de observação e interpretação. Agora essa questão 2, vamos lá. Eu vou dividir o valor 247 para 2 filhos, de modo proporcional. Ó. Então, detalhe, vai ser diretamente proporcional, né? Proporcional às suas idades. O mais velho tem 11 anos e o mais novo tem 8. Ah, uma receitazinha, ó. O A, que é o mais velho, sobre sua proporção, é igual a B sobre sua proporção, que é 8. Então, vamos lá. A mais B, 247. 11 mais 8, 19. A minha razão de proporção é 13. Morreu a questão, ó. A sobre 11 é igual a 13. B sobre 8 é igual a 13 também. 11 está dividindo, passa multiplicando. A é igual a 143. B é igual a 8 vezes 13, que é igual a 104. Morreu a questão, certo? Então, fazendo essa receitazinha de bolo, não tem para onde correr não. Se prestar atenção, que foi até mais simples do que aquele exemplo. O exemplo tinha 3 valores, os valores mais altos de calcular. Aqui é bem simples, beleza?
Para escrever um número, essa questão aqui caiu no concurso da polícia aqui do Ceará já. Não lembro qual foi o edital, qual foi o ano, mas já caiu. A questão dizia o seguinte: para escrever o número 150 como a soma de dois números que estão na razão de 2 para 1, devemos usar os números 100 e 50. Então vamos lá. Eu quero utilizar dois números, x mais y, para escrever o número 150. Então a soma desses dois números tem que dar 150. E a questão diz também que a razão entre eles dois é de 2 para 1. Então x está para 2, assim como y está para 1. O que eu tenho nessa razão? O que eu tenho nessa proporção na realidade? Eu posso multiplicar em cruz, não posso? Se eu multiplicar em cruz, eu vou ter x vezes 1, que é x, é igual a 2y. Beleza até aqui? Esse tipo de questão, para quem está mais habituado, é uma questãozinha de sistema de equações, só que a gente não viu esse conteúdo. Mas a gente pode utilizar a nossa lógica para resolver isso aqui. Ó. Eu sei que o x é igual a 2y, não sei? Então eu posso juntar essas minhas duas equações aí, ó, x mais y igual a 150 e x igual a 2y, em uma só. Onde tinha x aqui na primeira, eu substituí por quem? 2y. Consequentemente, eu vou ter 2y mais y, 3y igual a 150. 3 passa dividindo para o outro lado, eu tenho que y é igual a 50. Ah, professor, então morreu. Se y é 50, 150 menos 50, eu vou encontrar que o x é igual a 100. Significa dizer que a questão está correta. O y era 50 e o x igual a 100. Eles estão na proporção de 2 para 1 e a soma dos dois é 150. Então é uma questão correta. Quarta questão. Se o dobro de um número somado com 6 unidades é igual a esse mesmo número somado com 20 unidades, então podemos afirmar que esse número é o 14? O que eu estou dizendo? Tem que entender o português da questão. Se o dobro de um número, 2x, somado com 6 unidades, mais 6, é igual a esse mesmo número, x, somado com 20 unidades. Morreu. É uma questão de equação do primeiro grau. Tudo que tem x a gente passa para frente, tudo que tem y vai para tudo que não tem x vai para o outro lado. Então eu tenho 2x, o x mudou de lado, muda o sinal, fica menos x, igual a 20 menos 6. Então 2x menos x, x, 20 menos 6, 14. A questão também está correta, certo? É exatamente isso, podemos afirmar que o número é 14. Então o número é 14, então está correto. Questão 5 é uma questão da Unicamp de São Paulo, só que foi adaptada. Eu fiz algumas adaptações para ficar diferente de alguém que já tinha visto essa questão. A questão fala o seguinte: a quantia de 1.280 deverá ser dividida entre 3 pessoas. Quanto receberá cada um? O item A, se essa divisão for feita diretamente proporcional a 4, 5 e 7. Nossa receita de bolo: A sobre 4, B sobre 5 e C sobre 7. Soma todo mundo em cima, A mais B mais C. Soma todo mundo embaixo, 4 mais 5 mais 7. Eu vou ter o quê? 1.280, que é meu valor total, dividido por 16, que é 80, minha razão de proporção. Morre a questão aqui, ó. A sobre 4, 4 vai passar para o outro lado multiplicando, né, no caso. B sobre 5 igual a 80, C sobre 7 igual a 80. Mudando aqui o 4 passa multiplicando, a gente tem que A é 320, B 400 e C 560. Basicamente isso. Já no item B, o que a gente vai ter no item B? No item B a gente vai ter a divisão for feita em partes inversamente proporcionais a 5, 2 e 10. Olha aqui, ó. Se é inversamente a 5, galera, 1 sobre 5. Inversamente a 2, 1 sobre 2. Inversamente a 10, 1 sobre 10. Soma de frações com denominadores diferentes. Vou tirar o MMC de 5, 2 e 10. Eu vou encontrar o MMC 10. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima, encontro 2 aqui, encontro 5, depois encontro 1. Ah, professor, e ali em cima? A mais B mais C não é 1.280 da outra questão? Então vai continuar 1.280. Então eu tenho uma divisão de frações, ó. 1.280 sobre 1 dividido por 8 sobre 10. Que a gente faz o quê? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Resolvendo essas continhas, a gente vai encontrar a nossa razão de proporção igual a 1.600. Então a gente tem que A sobre 1 sobre 5 é igual a 1.600. B dividido por 1 meio, 1.600. E C dividido por 1 sobre 10, 1.600. 1 sobre 5 está dividindo, passa multiplicando.
Passou multiplicando. Ah, professor, por que o 5 está embaixo? Vocês lembram daquela outra questão? Tem 1.600 vezes 1 sobre 5. Então vai ficar 1.600 vezes 1, 1.600, dividido por 5. Então, quando eu tenho uma fração aqui que passa multiplicando, basta eu dividir por esse 5 aqui, ó. 1.600 por 5, 320. 1.600 por 2, 800. E 1.600 por 10, 160. Essa é a resposta do item B dessa questão. Sexta questão. Se um policial leu 1/2 do estatuto, 1/2 do total do estatuto militar, em um dia, e no dia seguinte ele leu mais 1/5 desse mesmo estatuto, então podemos concluir que falta 7 sobre 10 para ele terminar de ler o estatuto? Como é que a gente sabe? Para concluir alguma coisa, a gente tem que ver quanto foi que ele leu. Ele leu 1/2 mais 1/5, soma de frações com denominadores diferentes. MMC dá 10, então eu vou ter o quê? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. O que é se dividir pelo de baixo, professor, que o senhor está falando direto? 10, que é o MMC que eu encontrei, dividido por 2, 5, vezes 1, vem 5 aqui para cima. 5, dividido por 5, 2, vezes 1, vem o 2 aqui para cima. Então 5 mais 2, 7, dividido por 10. Ah, professor, encontrei 7 sobre 10, a resposta está correta, morreu a questão, correta, vamos embora. É errado. Por quê? Porque a questão não quer saber o tanto que ele leu. Ele quer saber quanto falta para ele concluir o estatuto, certo? Então presta atenção nessas cascas de banana. O concurso é danado para cair essas coisas. Então ele leu 7 sobre 10. Falta ele ler 3 sobre 10. De onde é que eu tirei isso? Alguém pode perguntar. Fração, galera, uma complementa a outra. Que nem aquela história que eu já mostrei em sala de aula. A tia, quando ensinava matemática para você, fazia uma barra de chocolate, cortava em 3 pedaços, tirava um pedaço para comer, era 1/3 dessa barra. E o que sobrava era 2/3. Aqui do mesmo jeito. Partiu em 10 pedaços. Pegou 7 para ler. Falta quantos pedaços para ler? 3 sobre 10. Certo? Então, se a questão estivesse falando que faltam 3 sobre 10 para ele terminar de ler, estava correto. Mas como ele falou 7 sobre 10, está errado. Certo? Sétima questão. Um criador possui 600 cabeças de gado em sua fazenda e quer distribuí-las proporcionalmente a quê? As áreas dos cercados onde ele vai colocar esse gado. Ele tem um cercado que mede 5 km², o outro 10, o outro 25. Quantos animais vão ficar em cada cercado desse? Mesmo jeito, ó. A, que é o cercado A sobre 5, B sobre 10, C sobre 25. Soma tudo de cima, a gente já sabe que vai dar 600. Soma tudo embaixo, 25 mais 5, 30, com mais 10, 40. 600 sobre 40. Pode até simplificar um 0 com 0, fica 60 por 4. 60 dividido por 4, 15. 15 é a nossa razão de proporção. Como é que eu acho A, como é que eu acho B e como é que eu acho C, galera? Essa primeira fração, A sobre 5, é igual a 15. B sobre 10 é igual a 15 também. E C sobre 25 é igual a 15. O que está dividindo, passa multiplicando. Eu vou ter 75. Está dividindo, passa multiplicando. Vou obter 150 animais. Está dividindo, passa multiplicando. 375 animais. Então é basicamente isso. Faz essa receitazinha de bolo que vai dar certo aqui as suas questões. No mais, era só isso. Espero ter contribuído mais uma vez para o estudo de vocês. E se ficou alguma dúvida em alguma dessas questões, entra no privado que a gente tenta fazer no quadro, tentar uma explicação melhor. Valeu, pessoal. Até a próxima.